Turma, vamos dar sequência então? Vamos continuar então? Logicamente que a gente vai ter aí, dentro da nossa profissão, aí, dentro do nosso dia a dia, alguns dados, algumas informações importantes sobre o nosso paciente, sobre aquilo que ele vai estar falando, né? Sobre aquilo que ele vai estar expressando para a gente. Então a gente vai saber um pouquinho mais, querendo ou não, a gente vai. Agora, dentro da legislação, dentro do que a lei nos diz, dentro do que existe de aspecto legal e, claro, dentro da nossa profissão, até que ponto realmente eu tenho o acesso a esse dado, eu tenho esse direito profissional? Até que ponto realmente eu tenho essa possibilidade de trabalhar com o meu conhecimento? Até que ponto eu tenho essa condição de exercer esse meu direito, de ter esse dado? Então a gente vai falar um pouquinho dentro do aspecto legal, obviamente, que é o início do processo, desse sigilo, desse dado que é essencial, que é básico, e, claro, focado no nosso código de ética, na resolução COFEN 564 de 2017. Então a gente vai falar sobre ela, tá? Que é a legislação mais atual, o código de ética mais novo, tá? Que a gente tem visto aí em aplicabilidade desde 2017. Então a gente vai ter aí alguns artigos importantes diz respeito a esse direito, a esse sigilo, tá? A essa informação, a esse dado computado. Então não é porque você está na área, que você está na saúde, que você tem que sair abrindo o bocão e falando tudo que você vê, não. Ah, mas é da minha profissão. Ótimo. Ah, mas é... E nada de sair divulgando para ninguém, não, tá? Então, sigilo, segredo, dado essencial. Nós vamos continuar então com a nossa prática do sigilo profissional. A legislação do nosso Código de Ética e dos Profissionais de Enfermagem, a resolução COFEN 564 de 2017. Eu já passei essa resolução para vocês, já mandei ela na primeira aula de administração. Tá? Peguem depois lá, então acessa aí o site, o tio Google, lá vocês gostam de Google mesmo para um monte de coisa, então pega lá, ué. Lá no Código de Ética, tá lá escrito no capítulo 1, quando fala dos direitos profissionais. Você tem alguns direitos também. Artigo 7º é o seu direito, tá lá expresso, ter acesso, ter condição de saber um pouco mais sobre as informações relacionadas aí à pessoa, à família e ao coletivo, à sociedade em geral. Você tem direito de ter acesso a essas informações por causa do seu exercício profissional. Até mesmo para você cuidar legal do seu paciente, você exercer aí o seu papel de cuidador. E claro, o artigo 12 fala: olha que legal, você tem o direito de se abster de revelar as informações confidenciais de que você tenha conhecimento em razão do seu exercício profissional. Olha que legal. Então, você tem o direito de não revelar. Você tem o direito de se abster. Ah, mas quem sabe? Não, eu não sei. Você tem direito. Você não tem que sair falando. Tá lá, ó. Abster de revelar informações confidenciais de que você tenha conhecimento por causa da sua profissão, porque você é técnico, porque eu sou enfermeiro. A gente vai ter acesso a dado, mas não é porque eu tenho acesso que eu tenho que falar. Ah, mas é um bafão. Que bafão, que nada. Esse aí, bafão acontece quando você não escova dente. Então não tem nada de bafão, não. Tá? Se você escovar o dente, você não vai ter. Então, é uma questão que você tem acesso. É uma informação que você pode ter. Agora, fecha a boca. Não divulgue, não passe, não informe. Agora, artigo 52. Aí vem a questão dos deveres profissionais. É o seu dever manter sigilo sobre algum fato de que você tenha conhecimento em razão da sua atividade profissional. Ponto. Tá aí, ó. É dever manter o sigilo sobre um fato que você tenha conhecimento por causa do seu exercício profissional, por causa da sua profissão. Então você tem o dever de ficar calado quando chegar alguém lá no hospital, no posto de saúde, seja lá onde for, com alguma informação para você. Você tem o dever de fechar a boca. Mas ele é importante, ele é um político. Fecha a boca. Você tem o dever de manter sigilo. Aí vem uma questão importante, dando sequência ao artigo. Exceto nos casos previstos na lei, exceto em situações cuja lei prevê a necessidade de você falar algo, ou
em que exista a necessidade de você falar algo por determinação judicial, por determinação legal, processo, ou ainda com o consentimento escrito da pessoa envolvida, e aí você tem ali o consentimento da pessoa, não, você pode falar, sim, você pode expressar, ou ainda o consentimento de um representante ou do responsável legal. Porque às vezes, por exemplo, pode ser uma informação sobre, sei lá, uma criança. Aí o representante legal te dá autorização para você expor essa informação. É uma possibilidade. E aí, dentro desse artigo, vem os parágrafos, vem as explicações, ou seja, toda a questão do direito, tá? Aí é claro que se alguém tiver parente no direito, vai acabar comigo, vai me xingar, porque eu sou enfermeiro, não sou advogado, eu não sou estudioso das leis, mas quando se tem um artigo, a definição, né, artigo, as informações, e procura-se explicar algum ponto dentro desse artigo, ou mais pontos dentro dele, quando é necessário dar algumas informações a mais sobre o contexto, aí criam parágrafo. Quando precisa enumerar informações, criam os incisos. Então aqui vem artigo 52, manter sigilo sobre algum fato de que tem conhecimento em razão do seu exercício profissional. Esse é seu dever. E aí vem parágrafo primeiro, uma explicação. Permanece esse dever de manter o sigilo, fechar a boquinha, mesmo quando o fato ele seja de conhecimento público ou em caso de falecimento da pessoa envolvida. Tá? Então você tem o dever de manter esse sigilo, mesmo que todo mundo já saiba ou que a pessoa faleceu. Ah, mas já morreu mesmo? Tô nem aí. Não pode. Tá? Você tem. Então, os parágrafos vão dando explicações sobre o que está presente no artigo. Parágrafo 2º. O fato sigiloso, o fato que você tem esse dado, essa informação, deve ser revelado em situações de ameaça à vida e à dignidade, na defesa própria ou em atividade multiprofissional, quando for necessária a prestação da assistência. Então você tem que falar sim, tá? Você pode revelar quando houver alguma ameaça à vida, o paciente vai morrer, mas se você não falar, ele morre. Se você guardar esse segredo, ele pode falecer. Ou quando ameaça o seu exercício profissional, em defesa daquilo que você está ali executando, ou quando for uma equipe multiprofissional, com os profissionais todos discutindo um caso do paciente. E aí você está vendo que ninguém sabe sobre isso, só você. Então, nesse caso, quando for voltado para o cuidado, para a assistência, se for necessário, você pode revelar, você deve revelar esse fato. Está lá no artigo 52, está lá no parágrafo 2º. Parágrafo 3º, o profissional intimado como testemunha, então quando você recebeu intimação judicial lá, deve comparecer perante essa autoridade legal e, olha que legal, se for o caso. Então não é porque você foi intimado, aí você tem que abrir o bocão, não. Você vai ser intimado, tá? E se for o caso, declarar as suas razões éticas para manter o sigilo. Então não é porque você foi chamado lá que você tem que abrir a boca. Se for o caso, mesmo intimado, você pode declarar lá, olha, eu não vou dizer pelas minhas razões éticas, pela minha questão da confidencialidade, pelo meu respeito, porque eu sei que o que eu falar agora não vai modificar o quadro clínico do meu paciente, porque eu sei que o que eu fiz foi voltado para assistência, foi voltado para cuidado, e essa informação ela não diz respeito à melhoria ou à mudança do quadro. Sei lá, é uma possibilidade. É obrigatório, aí já está lá o artigo 4º, é obrigatório a comunicação externa, independente de ter ou não autorização. Você tem que comunicar para os órgãos de responsabilização criminal, sei lá, por exemplo, a Polícia Civil. Caso de violência contra criança, adolescente, idoso, alguma pessoa incapacitada ou sem condição de firmar o consentimento ou sem condição de afirmar. Você tem esse dever, é obrigatório. E ainda, prosseguindo no parágrafo 5º, violência doméstica, violência familiar contra a mulher adulta incapaz. Então tá lá, independente de ter autorização ou não, você tem que comunicar aos órgãos de responsabilização, independente. Ah, mas eu não quero que fale, porque problema. Tá aí, ó, artigo 4º e 5º.
Casos de violência são obrigatórios a comunicação, independente se tiver ou não consentimento, independente se a pessoa aceita ou não. Isso está lá no seu artigo 52, nos seus deveres profissionais. Isso faz parte da sua legislação profissional, isso faz parte do seu trabalho. E das proibições? Lá dentro do capítulo 3, nas proibições, olha lá o artigo 89, é proibido disponibilizar o acesso a informações, disponibilizar o acesso a documentos, a pessoas, a outros, a terceiros que não estão envolvidos no cuidado à saúde do paciente. Tá? Então é proibido. Dado do paciente é dado do paciente. Informação do paciente é informação do paciente. Ah, mas é a família que está pedindo. Problema. Paciente é paciente, está aí. Ó. É proibido você passar dado de paciente para família. Está expresso aí. Agora, você pode passar esse dado, você pode ter esse acesso quando o paciente autorizar, quando o paciente falar assim, não, tudo bem, essa informação você pode passar para ele. Ou quando for autorizado por algum representante legal ou algum responsável, ou ainda você pode ter aí essa informação divulgada por determinação judicial. Então existe essa proibição. Então nós temos direitos no sigilo, nós temos deveres no sigilo profissional e nós temos proibições no sigilo profissional dentro do nosso exercício. E o artigo 54 do Código Penal brasileiro fala que violar essas informações, esses segredos, tá, elas vão acontecer quando você revela, sem justa causa, o segredo que você tem aí em função da sua profissão. E claro que esse dado revelado pode trazer dano a outro. Um exemplo aí que tem sido discutido, né, que tem sido debatido, que tem sido falado, tá? E é lógico que aí vai dar o exemplo perfeito do chamado sigilo profissional, é com relação a... Olha, eu não tenho nada a favor, não tenho nada contra, tá? Eu acho que cada um tem a sua opinião, cada um tem a sua decisão, mas é só uma questão para exemplificar melhor, para ficar até mais fácil de vocês entenderem a questão do sigilo, desse aí, guardar dados, tá? Que diz aí no nosso Código de Ética, que fala no Código Penal brasileiro. Não tenho nada contra, não tenho nada a favor, eu acho que cada um tem o seu respeito o seu respeito. Não quero discutir sobre isso, tá? A minha aula não é sobre isso, então a gente não vai discutir sobre política, mas para exemplificar a questão do sigilo, de guardar o segredo, de guardar o dado, o exame de Covid de Bolsonaro é sigilo, é profissional. Ele é um ser humano, ele é um paciente. Mas ele tem que. Ele não tem nada. Mas ele não tem nada. Então existe aí uma certa briga, uma certa discussão, porque fala, não fala, divulga, não divulga, deve, não deve. Mas ele é o presidente. Uai, então isso é o presidente. Uai. E quem fez o exame? Quem coletou o sangue? E que o laboratório tem acesso? Sigilo profissional. Eles poderiam muito bem pegar esse dado, chegar numa emissora, qualquer, seja lá qual for. Aqui, ó, eu tô com o exame de sangue aqui do Bolsonaro, do Covid, e o resultado. Eles poderiam fazer isso, mas e o sigilo? Então nós temos que começar a trabalhar com essa questão de informação. Lógico que se houver aí, sei lá, algum processo judicial, se houver ali alguma questão importante, vai entrar com processo contra ele, para ele liberar informação, vai coletar dado. Só que isso é todo um processo judicial, é todo um processo de justiça. Não é algo que a pessoa simplesmente pega lá o WhatsApp, agora eu vou gravar a informação e vou passar para você. Ela não vai fazer isso, por causa de sigilo. Então aprendam. Você vai ter acesso a informações, ó, guarda, tá? Não sai divulgando, não sai espalhando nada. Turma, até daqui a pouquinho.